Olá, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre a cervejeira. Eu sou o João, este é o Zé. Hello! E hoje vamos falar sobre o Team Tris. O Team Tris. Nem sei falar português, inglês, olha, vês? Não sei falar nada. Nisso acertaste. E uma notícia que saiu na RTP, quando é que isto foi? Dia 22, a dizer que os bancos vão analisar comportamentos de risco nas redes sociais antes de darem créditos. Mais uma para a minha caixa de pesadelos pós-modernistas. Isto havia aqui um áudio qualquer, mas já não está cá, por isso nem sei. Eu lembro-me de ouvir o áudio. Mas pronto, não interessa. Vamos começar aqui pela Team Tris. Hashtag Team Tris. Tens que meter estes links depois. Eu meto lá. Por acaso acho que me tenho esquecido de meter os links. Pois tens, que eu já ouvi reclamações em relação a isso. Então, digam-me e eu vou lá meter os links. Acerca de não haver links. Tenho que os guardar. Vou metê-los no site. Quem está a reclamar, depois vai vir ao site onde lá estar. Amanhã não, mas... Estás a mandar vir com as pessoas que estão a reclamar, depois elas vêm reclamar comigo outra vez. Não estou a mandar vir. Não estou a mandar vir. Estou a dizer que vão estar lá os estúpido links. E um mal educado. Não dizem nada, são boas pessoas, certo? Pronto, eu digo por elas então. Team Tris. Sim, Tris. Isto vais ter que me explicar porque tu é que és destes mundos, dos mundos das redes sociais, Então é assim. das coisas, tu é que sabes destas vidas. Isto começou com o MrBeast. O MrBeast é um youtuber, sim, já de renome. Internacional? Internacional, sim, é verdade. É americano, já nem sei onde é que ele vive. Mas há alguns na América. Faz sentido, uma vez que é americano. Sim, mas podia não viver na América. Sim, podia ter emigrado, mas eu se fosse um homem de apostas, que não sou que eu nunca aposto em nada, apostava que ele vivia na América. Não vive num dos estados mais ricos, que ele disse... Eu vi uma vez uma entrevista no H3H3, sim? outra podcast. Outra podcast? Exatamente. Em que ele disse que... Já não sei onde é que ele vivia. Ele disse qualquer... Mas onde ele vivia, ele pagava, acho que era 100 mil euros por ano pelo armazém. Se ele fosse viver para LA, que é onde está hoje... LA. Los Angeles. Califórnia. Los Angeles. Ele pagava, tipo, se fosse viver para lá e comprasse um armazém do mesmo tamanho, tinha a pagar 1 milhão por ano. É possível. Por isso, não deve viver nos estados mais ricos. O que aconteceu? Primeiro o MrBeast é um youtuber que faz uns vídeos, normalmente não são vídeos de caridade, mas faz vídeos com títulos chamativos. Por exemplo, dei 20 mil euros ao Ninja. Não, ao Ninja deu 50 mil. Ao Ninja? Conhece o Olha, Ninja? Isso quase que parece tipo que é tipo um pretexto de um filme. Oi? Olha, isto é o vídeo do MrBeast, já estava a dar aqui de trás, mas não é preciso ver. Em que o Ninja já agora é um Twitch stream. Não, já não é. O que é que me estás a falar nesse tom, cara? O que é que eu te fiz? O Ninja agora. Estou a dizer que é um Ninja já agora. Tu, é que tu não sabes destas coisas? Pois não, tu é que me trazes para aqui estes temas, agora até agora amanhã. Estou a dizer amanhã. que é um Ninja. O Ninja era um Twitch streamer, um professional... Um professional? Ou será que era professional player, mas já nem sei se era. Ou será que pode ser um jogador profissional? Pode ser ou não? É o renome o internacional. Dele era professional player. Pronto, é de renome internacional, mas por isso tem que ser professional player. De Fortnite, conheces Fortnite? Não conheces? Eu já ouvi falar. Fortnite? Nunca joguei. É assim um jogo Nem sei se alguma vez vi alguém jogar isso, mas tenho uma ideia do que é esse jogo. Não, já te vi a ti jogar, tu jogavas isso, não é? Jogava isso na altura. Mas pronto, era um streamer. Pronto. Mas depois foi ver da Twitch para a Mixer, mas já não interessa. Não interessa, mesmo. Deu 50 mil euros, que são para chamar, né? Quem é que deu 50 mil euros a quem, caralho? Tu explica-te, MrBeast, eu já disse, MrBeast deu 50 mil dólares ao Ninja. Isto também não foi diretamente dele, porque isto era para uma stream de caridade também. Sim. Por isso os 50 mil foram para a caridade, de qualquer maneira. Normalmente ele tem vídeos destes, tem vídeos com títulos chamativos, vídeos estúpidos. Sim. Exemplo... Agora começo a perceber porque é que tu gostas deste gajo. Eu ao início não gostava dele. Agora. Era até descobrir os vídeos estúpidos, não foi? Quando vi vídeos dele ao início não gostava, mesmo dos vídeos dele assim a dar dinheiro, isso não gostava porque não conseguia com a cara dele e com a maneira como ele falava. Eu por acaso estou a ver ter assim um bocado de cara de palhaço. Tem assim... Mas o gajo é fixe. Mas é melhor não dizer nada porque senão ele de alguma maneira não aprende português, vai ouvir esta podcast e não me processa. Por dizer que ele tem uma cara de palhaço. Sabe lá tu se é boa pessoa. Ele pode estar a fingir. Tu sabes lá tu se o dinheiro todo que ele anda a dar a estes gajos no meio do facto de eles gerirem um império da droga. Olha, se calhar. Sabes lá tu se o gajo não espanca a mulher todos os dias. Para que é que estás a dizer que é uma boa pessoa? Tu não sabes. Coitado. Então olha, se calhar espanca sem abrigos na rua. Tu lá sabes, mano. Não sabe, mas pronto.
Conheci sabes lá se ele não gera uma rede de pedofilia? Olha, isto são tudo coisas alegadas que eu estou a dizer que serão possíveis eventualidades. Eu não sei se é verdade. Não parece. Eu desapego-me de tudo aquilo que eu disse. Só estou a dizer que não podes vir para aqui dizer que ele é boa pessoa. Tu não conheces o gajo. Pelo que eu conheço dele, tu já pensaste que ele se calhar espanca bebés todos os dias? Não sabes? Se calhar. Para pintar as paredes? Olha. Nunca sabe. É tipo a Condessa Bathory, ou como é que é? Que tomava banho no sangue das virgens. Se calhar este gajo faz a mesma coisa e tu não sabes. Daqui a 20 anos vais continuar a vê-lo no YouTube e o gajo tem a mesma idade. Pensas, como é que este gajo tem a mesma idade? Deve ser do dinheiro todo. Fez muitas operações plásticas. Ou então não. Ou então andou a comprar bebés no mercado negro para lhes ficar com o sangue e tomar banho nele. É uma possibilidade ou não? É uma possibilidade. Ele tem dinheiro para isso, acho eu. Não me parece muito realista. Mas é. Pronto. Ele ficou conhecido por causa destes vídeos estúpidos e depois também quando entrou naquela história toda do PewDiePie versus T-Series. Ele ajudou o PewDiePie também. Tens que explicar o que é isso também. Eu por acaso sei o que é. Mas sabes que há gente menos eliminada nestes campos que pode não saber do que é que estás a falar. PewDiePie o mundo na internet, não sei se sabes disso. É verdade. PewDiePie é o maior youtuber. Sim, no termo da palavra youtuber... Como youtuber independente. Como youtuber, ele é o maior youtuber. É em nível de subscritores. É o quê? Ele mede para aí o quê? 2,20m ou sem qualquer coisa? Não, acho que é 1,80m. Então estás a dizer que ele é o maior youtuber? Porra, não há de haver um gajo com 2 metros. É um youtuber sueco. É sueco. É sueco, sim. Que depois foi para a Inglaterra e agora anda entre a Inglaterra e o Japão. Não interessa, pronto, já é um youtuber. Sim. E há pouco tempo não, foi durante o último ano. Algum tempo. Ele andou numa guerra, que não era uma guerra, era mais ou menos, não era bem para ser levado a sério. Uma competição amigável. Exatamente. Amigável de um lado, não amigável do outro, porque a T-Series... Pois, a T-Series é uma empresa indiana, não é? Uma empresa indiana, de Bollywood, acho não, aquela é uma empresa discográfica, música indiana. Música de Bollywood. E pronto, eles eram os dois canais que andavam ali a competir pelo... A ver quem é que chegava aos 100 milhões de subscritores. Que eram o primeiro a chegar aos 100 milhões, sim. E houve uma campanha enorme em todo lado, e assim em todo lado, sub to PewDiePie, e desde qualquer sítio era sub to PewDiePie. E o MrBeast também fez uma... Eu até me lembro de uns gajos que alugaram um cartaz enorme, qualquer, numa cidade americana. Foi, já não me lembro. Foi este gajo. Foi o MrBeast que alugou um cartaz. Um cartaz enorme. Ele alugou um cartaz enorme daqueles... Que se fores a Times Square tem lá aqueles cartazes digitais, não é? Sim, enormes. Sim, aqueles placares enormes. Quer dizer, para subscrever ao PewDiePie. Pronto, mas pronto, vamos continuar. O que é que este MrBeast fez, mano? Eu já estou farto de ouvir falar deste gajo. Então, agora está a falar de PewDiePie, está a falar potencial violador e assassino de bebés. Nossa, que violência. Alegadamente. Coitado do MrBeast. Há uns tempos atrás, o MrBeast chegou aos 20 milhões de subscritores. Sim, isso é muito, não é? É considerável. É bastante, é considerável. Nos dias de hoje ainda é considerável. Sim. Quando ele chegou aos 20 milhões, houve alguém no Reddit, acho que foi no Reddit, depois também apareceu no Twitter, ou foi no Twitter, não sei. Redes sociais, não interessa. Que disse, e tal, agora chegaste aos 20 milhões, planta 20 milhões de árvores. Para salvar o planeta. Para salvar o planeta, exatamente. Ao início, ninguém ligou a isto, porque aquilo foi viral, não é? Mas ninguém estava à espera que acontecesse alguma coisa. Só que agora, o MrBeast lançou uma campanha em colaboração com Arbor Day Foundation e mais uma data de youtubers conhecidos, Linus Tech Tips, Dave, que é aquele gajo do baixo. Eu vejo esse deve ser dos poucos canais também populares que eu vejo no YouTube, é esse gajo, por causa o gajo toca baixo. O Smarter Everyday e mais uns canais que não me estou a lembrar. Não interessa. Que todos também fizeram os vídeos deles e todos têm... A promover este movimento. Alguns com ideias assim um bocado mais engraçadas, uns andavam a plantar árvores com drones, outros com umas bazucas, que faziam o buraco e depois metiam lá a árvore, que era o que o Linus Tech Tips estava a fazer. E é basicamente isto. Há um site que é o teamtrees.org, em que as pessoas vão lá, fazem uma doação e a fundação... Disse fazem uma doação, não foi? Sim, está certo. Sim, fazem uma doação. E a fundação Arbor Day Foundation disse que por cada $1 doado iam plantar uma árvore. Até agora já foram doados acho que foram 5 milhões. 5 milhões de dólares em 2 dias. Porra.
Só a mim é que ninguém me doa dinheiro assim, mano. É um bocadinho, né? O Mr. Beast estão cá 200 mil já. Ele é campeão. O gajo mete sempre o dinheiro todo. Isto é todo dinheiro que vem de merch também. Acho que não há dinheiro nenhum que vem de YouTube. Quer dizer, deve vir algumas. Algum deve vir. Mas parte o gajo lá faz o dinheiro dele como quiser. Ou como conseguir. E está sempre a doar. Pobre não é. Ideia. E aqui está. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pergunta-me. Eu já podia ter feito esta pergunta quando tu mencionaste o tema antes de começarmos a gravar. Não é? Mas a minha pergunta é a primeira, é uma de duas, até me surgirem mais na cabeça. Quando estavas a ver estes temas, porque é que escolheste isto? Conhecendo-me tu a mim, porque é que escolheste este tema? Escolhi o tema porque gostei do tema e porque vi isto a aparecer-me há 2 dias no YouTube. Tu já me conheces há muitos anos. Alguns. Eu diria que até que tu me conheces todos os anos da tua vida. Mais ou menos, sim. E eu vice-versa. Conheço todos os anos da tua vida. Exatamente. Da tua era esquisito. O que é que na minha personalidade tu achavas que isto era tipo uma ideia? Epá, realmente, deixa-me ver o que é que o Zé vai dizer acerca disto. Epá, não sei, mas achei que era uma boa ideia o que eles estavam a fazer e que era bom partilhá-la. Mas já sabes que eu sou um gajo. Eu sou um gajo destrutivo, mano. Eu sei. E tu vês-me para aqui com isto. Já sabes muito bem que eu vou pegar nesta... Parece uma história tão bonita e um gajo pensa, finalmente nesta podcast, quem está a ouvir, uma história agradável, ligeira. Coisa calminha. Uma história com um final feliz, ou com um início, com um começo. Olha, princípio, meio e fim feliz. Não é? E tu já sabes que eu vou mandar esta merda abaixo. Ora, manda lá. Já sabes que... Assim, porquê é que tu te lembraste de trazer isto para aqui? É a minha pergunta. O que é que te passou por essa cabeça? Para me trazer isto. É bom. É uma coisa boa. É o que eu digo. Não te devias lembrar como é que eu me chamava na altura em que estavas a escolher este tema. Não lembrei. Ponto número 2. Eu tinha outra pergunta e já não me lembro qual é que era a outra pergunta que eu te queria fazer. Não era boa então. Hã? É uma boa pergunta então. Não devia. Mas eu nunca faço boas perguntas. Eu nem nunca faço boas perguntas, nem nunca digo nada de jeito, se já é certo sabido. Acho que não surpreende ninguém, muito menos a ti, espero eu. Sim. Aparentemente surpreendeu-te, porque trouxeste para aqui este tema. Isto é um bom tema e é um tema para onde se deve pegar. Tem muita clave. Pronto, vou começar. É porque é um tema na moda, é. Também. É para ver se a gente se torna viral também. Daqui a um bocado vamos nós dois ali também plantar ali umas árvores. É uma boa ideia também se tem. Vamos ali não sei onde, ali a meio da mata. Claro. Plantar umas árvores. Prontos. Também eu acho que eles andavam a fazer qualquer coisa também cá do género cá em Portugal. Não sei se é relacionado com isto, mas também a plantar árvores. Andavam a tentar plantar. Era árvore de bolota. Carvalho. Acho que sim. Porque eles andavam a plantar bolotas. Que era para substituir os eucaliptos. Sim. Mas pronto, isso é outro. Isso da floresta portuguesa, isso é um tema em si próprio. Ponto número 2. A Amazónia está a arder. Eu já não sei. Isso a Amazónia está sempre a arder. Isso é o que as pessoas não percebem, é que a Amazónia está sempre a arder. Aquela merda é enorme. É uma boa ideia. Não vou dizer o contrário. Plantar árvores. Isto é daquelas coisas que às vezes o pessoal diz que vamos salvar o planeta. Eu já mencionei isto no outro episódio. Eu estou farto desta ideia de que as árvores produzem oxigênio e toda a gente a falar que vamos salvar o planeta porque as árvores vão produzir oxigênio. Não é verdade. A maior parte do nosso oxigênio, como eu já disse, vem dos oceanos. Mas não é por aí. Mas é sempre bom ter árvores. Não digo o contrário. Porque elas, embora mesmo que não produzam ora assim tanto oxigênio, pelo menos servem quase como filtro. E não só, as árvores também servem como habitat para outras espécies que estão a desaparecer e por aí depois servem, fazem sombra, ajudam a reduzir as temperaturas. Sim, as temperaturas. Eu não digo o contrário. É só uma questão de bom ter oxigênio. Árvores. E mesmo quando, em sítios que chova muito, as raízes agarram a terra, ter árvores é bom. Eu só estou a dizer isto porque às vezes o pessoal pensa que está a salvar o planeta por causa de plantar árvores. Não estão. Estão a fazer uma coisa boa. Uma coisa benéfica para o planeta. Uma coisa boa, sempre. Não é só, eu só não gosto destes messianismos que às vezes o pessoal tem de vamos salvar o planeta. Não. É uma coisa boa, mas não é a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Agora, prontos. Ficou aqui, acho eu, assente que eu acho que isto é uma coisa boa de se fazer. Certo? Qual é que vai ser a minha maneira de mandar isto abaixo e qual é que vai ser a minha principal crítica a isto? Tu já reparaste, mano? Tu nunca não conheces o livro? Isto é teoria marxista, atenção. Eu nunca li o livro, por acaso, só li certos certos. E já li um livro que é de certa forma de um outro ponto de vista, mas a falar do mesmo tema. É que nós vivemos numa civilização de espetáculo. Até a caridade
É um espetáculo, mano. Sim, dá views. Em todo lado. Pois, ninguém faz nada bom. Quer dizer, há muita gente a fazer coisas boas sem ser por... Não sei. Sei lá, por ganharem Para atenção ganhar alheia. Atenção, atenção positiva alheia. Muita gente também não sabemos quem é. Sim, eu não digo o contrário. Eu não digo que não haja... obviamente que há e sempre haverá. Sim. E ao mesmo tempo também há gente que não tem canais de YouTube gigantescos, mas fazem caridade só para virem dizer aos amigos que eu faço caridade. O que é perfeitamente normal. Eu nem estou a falar mal do facto das pessoas assim, que são um bocado assim, porque é o ser humano que é assim, não é? Sim. Por isso não estou a criticar essa tendência, porque é uma tendência que faz parte da condição humana. Agora, o problema é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais de espetáculo, em que tudo é espetáculo, até a caridade é espetáculo, em que infelizmente tu não consegues ter nenhum grande movimento para o bem sem este elemento. Atenção que eu não estou a condenar este gajo é simplesmente uma reflexão da tendência da nossa sociedade atual. Sociedade, civilização, chama-lhe como quiseres. Isto faz em todo lado, não é só na América que isto acontece. Na América tu sabes mais que acontece porque a América é um gigante cultural. Não é? É realmente... E é isso que eu às vezes quando vejo estas coisas tenho sempre... Eu tenho sempre... Eu consigo compreender, por um lado, que é bom que se faça estas coisas, este género de movimentos, de caridade, de proteção do ambiente, seja do que é que seja. São coisas boas de se fazer sempre. Especialmente quando vêm de indivíduos, de gente a juntar-se, não é? Vamos fazer alguma coisa em que acreditamos, e o caralho dá dinheiro, ou fazer alguma espécie de voluntariado ou qualquer coisa assim do género. Mas eu só quero dizer isto. A minha ideia é que isto reflete realmente para onde é que nós estamos a caminhar, em que nada é feito sem ser um espetáculo para quem está a ver. O espetáculo vende. Pois, eu sei que o espetáculo vende, precisamente isso, por isso é que eu estou a dizer que isto é uma crítica. Também é bom que vende. De certa forma é uma crítica marxista, não é? Para quem às vezes me vem a dizer que eu sou de direita, ou caralho, que de certa forma, em certos aspectos, se calhar até são mais ou menos, mas isto é a minha crítica marxista, é esta. Este é só o exemplo que eu estou a tomar porque tu trouxeste-me para aqui isto, para a baila. Culpado és tu, me diz para aqui com isto. Vai ser minha. Então, pois claro, se és tu que trazes para aqui os temas, a culpa havia de ser que é minha. Eu não me posso responsabilizar por aquilo que digo, atenção. Se fosse para me responsabilizar por aquilo que digo, não vinha para aqui falar. Estava caladinho, sentadinho no meu canto. Prontos. É só o que eu tenho a dizer. É esta tendência do espetáculo. Toda a gente tem que fazer as coisas. Nunca nada de caridade é feito. Atenção que eu não estou a dizer que, obviamente, com um movimento de caridade. Eu estou a usar a palavra caridade, que isto não é caridade, mas pronto. Qualquer movimento deste género, uma associação de pessoas, de pessoas para fazer alguma coisa, não é? Voluntariada. Agora não está-me a faltar a palavra correta, mas pronto, dá para perceber. Obviamente tem que ser exposta, não é? Tens que angariar seguidores, angariar participantes, angariar o que é que seja. Não é um movimento. Exato. São Mas há sempre um elemento, especialmente isto vê-se quando são coisas feitas por youtubers, há sempre o elemento de, por mais que eles digam que não, por mais que toda a gente diga que não, que é o elemento de, bem, eu vou fazer isto vai atrair boa atenção para o meu canal, man. Eu nem estou a dizer que muitos deles, ou que todos eles façam por dinheiro. Às vezes é por dinheiro, é só simplesmente porque tenho gente a dizer-me que eu estou a fazer uma cena boa, tenho gente muito estranhos a fazer. É um problema que veio com a internet. A ideia de tudo se tornar espetáculo veio com a internet. Porquê? Porque agora de repente com a internet toda a gente tem acesso, ou toda a gente tem um acesso potencial, não é? Sim. Porque obviamente se eu criar agora um canal de YouTube ninguém vai ver, não é? Caso é feito o nosso canal de YouTube. Somos nós. Mas pronto. Vamos ver. Caso é feito o nosso canal de YouTube. Caso estudo. É uma podcast. Podcast pronto, não é YouTube. É mesmo assim. Tens lá um canal e a gente pode lá publicar o que quiser e ninguém vai lá ver. É só isso que eu estou a dizer. Mas, como toda a gente tem um acesso potencial a uma plataforma de distribuição que pode virtualmente infinita, tudo se torna espetáculo. Até um movimento destes, que até é um movimento muito bonito, de plantar umas árvores, e não estou a dizer isto de forma sarcástica, eu sei que às vezes tudo o que eu digo parece sarcasmo, mas é a minha forma de falar. Não, tenho culpa, mas vou dizer que não tenho. Obviamente que eu sou responsável pela maneira como falo, de certa maneira. Pelo menos a certo respeito. Mas
infelizmente, até plantar árvores é um espetáculo. Sim, mas tem que ser tudo um espetáculo que é para vender. Eu não digo que não, eu só estou a dizer que isto é uma infeliz tendência da nossa sociedade. Em que tudo é um espetáculo e às vezes coisas boas, pelo simples facto de não serem espetaculares, coisas boas que se podem fazer. Nem estou a falar neste caso só de caridade, estou a falar de coisas artísticas, de ideias que as pessoas têm de certos projetos, só pelo simples facto de lhes escassearem o elemento espetacular. Numa sociedade em que cada vez mais tudo é espetáculo, são coisas que ficam pelo caminho, muitas vezes. Ou pelo menos não têm a atenção que se calhar mereciam e deviam ter. Para ter a atenção é preciso vender. Pois. Senão... Eu só estou a dizer, eu peguei nisto só para... Eu vim aqui, isto foi muito cínico o que eu vim para aqui falar. Foi muito cínico, porque tu trouxeste-me com este tema e eu disse logo, é disto que eu vou falar. E eu vou aproveitar esta merda como exemplo só para expor a minha ideia, que não é a minha ideia, não é uma ideia minha, não sou nenhum gênio que inventei isto agora aqui em cima de joelhos. Isto é uma ideia que eu tenho devido a coisas que li, que ouvi, o que é que seja. E eu aproveitei-me do tema que tu escolheste, que eu já estou a ver. Estavas-me a mostrar o tema, mas o que é que eu vou falar sobre isto? Uns gajos a plantar umas árvores, já é fixe, é bom. É bom. Mas eu tenho que dar uma reviravolta primeiro para levar isto tudo para a catástrofe, que é o meu hábito. E a minha tendência, acho que é aquilo que quem ouve isto espera de mim. Para a catástrofe engraçada e cómica, de certa forma. E depois para o meu snobismo intelectual, para me vir aqui armar em Chico Esperto. Seu snob. Prontos. Se tiveres alguma coisa mais a dizer sobre isto, podes falar. Mas realmente acho que é eu só encerro. Isso. Temos que dizer sobre o time 3. É bom. Time 3 da Torque. Atenção, quem quiser que vá doar. Exatamente. Já há aqui muita gente. Eu acho que há melhores, na minha opinião, há melhores coisas para doar. Mas isto é a minha ideia. Eu se fosse para doar mas dinheiro, também não era para tudo no mesmo sítio. Quando fazes uma doação, sim, não quiseres dedicar 10 euros, podes espalhá-los. Eu só estou a dizer que eu, pessoalmente, não doava dinheiro para isto. Mas não é ter nada contra isto. É a minha... São os meus gostos ou aquilo que eu acho que para mim é mais relevante. Eu não doava dinheiro para isso. Aliás, falar em doações. Eu sempre fui daqueles gajos que... Eu tenho 2 sonhos de milionário. Aqueles, quando um gajo começa a falar de ganhar euro milhões. Pronto, mas no meu caso, imagina que eu fico multimilionário 2 para amanhã. Até para dar... Já ganhar euro milhões. Hã? Depois vou-te perguntar os teus. Ou não, aliás, diz-me tu os teus. Se tu fosses agora, do dia para a noite, ficasses multimilionário, o que é que tu fazias? Multimilionário? Sim, mas tipo, quando eu digo multimilionário, é multimilionário a sério. Tipo, tens mesmo mesmo dinheiro. A sério, que já não preciso mesmo fazer mais dinheiro. Exato, ficaste virtualmente com dinheiro infinito. Jeff Bezos, basicamente. Não precisa tanto, tu não conseguir gastar tanto dinheiro. Mas imagina que agora, do dia para a noite, tinhas 500 milhões no banco. 500 milhões? 200 milhões. 200 até 100 milhões, caralho. 100 milhões já não é nada. Não é nada, dá os cá, caralho. Se não é nada... 100 milhões nada no mundial não é nada. Nada é o que eu tenho agora. E olha que não são 6 milhões. Pois não. Não são 100 milhões. Mas pronto, imagina. 100 milhões... Vamos ver, tens 300 milhões. O que é que tu fazias? 300 milhões? 300 milhões dá espaço para gerar mais dinheiro. Por isso... Sim, não, mas eu não estou a dizer... Não estou a perguntar se ias fazer mais dinheiro com esses... Não estou a perguntar investimentos. Eu estou a dizer, quais é que eram as extravagâncias... As duas ou três top... O top 3 ou top 2 de extravagâncias... que tu cometias com esse dinheiro todo. Extravagâncias que fossem mesmo extravagâncias, compravam Rolls Royce. Prontos. Wraith, Black Badge, todo personalizado, como é óbvio. Pronto, ia para cima de 1 milhão e tal. Compravas relógios. Não, Rolls Royce é um carro. O Rolls Royce é um carro, caralho. Então como é que são os relógios bué de caros? Depende, mas o seguinte era um relógio. Era um Jacob & Co, Astronomia. Mas como é que chamam os relógios caros? Que é o mais conhecido é o Rolex, mas não são os mais caros. Começa os 2 por R, por isso é que eu estava a confundir. Mas a marca famosa de relógios caros, pronto, é a Rolex. Agora então, é Richard. Diz assim mais geral, gastavas em carros? Ou num carro? Em carro? Num carro ou 2, ou 3. Pronto, em carros, Lamborghini Urus. Estás a ver? Carros caros, pronto. Sim. Fala em termos mais gerais, assim. Um relógio de 1 milhão para cima. Pronto, carros e relógios caros, isso é a mesma coisa. Estás a pôr tudo no... Isso eu só ponho tudo no mesmo saco. Mas olha, são extravagâncias. Estás a ver aquela novela que dá na SIC, em que eles vão entrevistar os velhotes, ou as pessoas na rua, e se você fosse euromilionário, o que é que fazia com o dinheiro? E vem lá toda a gente, eu ajudava as criancinhas e comprava uma casa para a minha família toda. Sim. Pronto, é esse género de resposta que eu estou à procura. Isso?
Não é. O que eu estou a dizer é que... uma extravagância. Estou a dizer onde é que ia estourar algum dinheiro ao início só para... Não. Pronto, então se calhar expliquei então mal. Recebi agora... Deixa-me aproveitar que não sei se posso viver amanhã. Não é isso, pronto. Então eu expliquei mal. O que é que eram assim as coisas principais em que tu gastavas dinheiro? Casas? Ou seja, tanto... Não me fales em casa porque estás-me a falar em investir dinheiro. Sim, mas é o que eu ia fazer com dinheiro. Era investir dinheiro para fazer dinheiro para depois... E depois gastavas esse dinheiro no quê, caralho? Eu estou a dizer no que é que gastavas o dinheiro para ti. Fundava organizações. Prontos. Organizações de quê? Agora já estamos a ir a algum lado. Organizações para... como é que é? Para os sem-abrigos, por exemplo. Prontos. Isso era uma coisa. Nossa cidade, alguns prédios estão abandonados. Podia comprar um prédio, transformava esse prédio como se fosse um Airbnb. Não, Airbnb não, mas local... Sim. Lá, como é que é esse o teu top 3. Compravas prédios, carros e relógios caros e uma fundação mas para sem-abrigos. prédios eram investimentos. Prédios para usar eram ou dois. Sim. 2 moradias. Vá. Prontos. Era isso que tu fazias. Sim. E depois também era dinheiro que ia para fundações de... Como é que é? De investigação, sim, para centros de investigação científica. Sim, tanto para como se fosse para o SpaceX, não é SpaceX, mas sim. Desse género, cancros, Alzheimer e mais, sei lá, para esse género. Eu agora vou-te dizer quais é que são. Eu tenho 2 sonhos de milionário. Sim. Que nem são sonhos muito caros, como os teus. São sonhos muito mais em conta, caralho. Para tu veres que eu sou um gajo modesto e humilde. Mas... Isto a falar das árvores, para dizer porque é que eu não dava para as árvores, ou porque é que eu preferia, eu pessoalmente não dava, embora acho muito bem quem dê para isto, para plantar árvores, seja para esta fundação, para este angariamento, ou seja para outra merda qualquer, para este angariamento ou angariação, olha, angariação. Caralho, pá, estás a ver? Eu a falar um bocado mal a falar maltico, não sabias falar português, mas pronto. O que é que eu dava? Ponto número 1, uma cena que eu dava. Uma cena que eu dava não, isto era, eu gastava para mim. Eu tenho a mania, eu sempre sonhei em ter sido um aristocrata do século XIX, que não sou. Por isso, para conseguir, de certa forma, ainda que indireta e quase metafórica, concretizar o meu sonho de ser um aristocrata do século XIX, eu comprava uma quinta, especialmente ali pelo Alto Alentejo, por motivos pessoais. Uma quinta ali pelo Alto Alentejo, não precisava de ser muito grande, em que conseguisse fazer o meu próprio vinho e azeite. E tu ficas a pensar em investimento. Não, a mim não me interessava se a quinta dava dinheiro. Sim, para mim isso eram investimentos. Não, para mim, porque eu estou-me a cagar, a mim é completamente irrelevante se a quinta dava dinheiro. O que eu queria era sentar-me debaixo do alpendre, numa cadeirinha de baloiço, a ver uma cervejinha, a ler um livrinho e a ver 2 ou 3 gajos a trabalhar na minha quinta a fazer o meu vinho e o meu azeite. Não é? Ou seja, que isto não era um investimento do ponto de vista que eu não queria trabalhar na quinta. Não sei. Queria que alguém trabalhasse por mim. Eu só queria ter uma quinta a produzir vinho e azeite. Nem quero saber se vendia ou se dava. Por isso é que eu estou a dizer que isto de certa forma não é investimento, é uma extravagância. Sim. Depois, a outra cena que eu fazia, que era a minha cena de caridade, não é? O meu ato generoso, que a maior parte das pessoas vão achar que é supérfluo, mas pronto, é assim que eu sou. Que é uma coisa ridícula. Porque é que não dás às criancinhas? Eu financiava uma espécie de teatro / sala de espetáculos. É cultura. Em que, mais uma vez, pronto, é cultura, mas a maior parte das pessoas pensam, vais financiar teatro, ninguém vai ao teatro. Porque é que não dás dinheiro para as criancinhas que têm doenças? E eu vou dizer porquê. Primeiro porque eu já disse que sou um snob intelectual. Eu gosto de merdas de alta cultura, embora haja cada vez menos, mas pronto. Eu gosto desse género de merdas. Por isso, eu dava dinheiro para isso. Depois, a dar às criancinhas, e ao meio ambiente já há muita gente. E tu dizes-me, não chega. Eu sei que não chega. Porque nunca chega. Nunca é suficiente. Quer dizer, dificilmente será alguma vez suficiente o dinheiro que era todo preciso. Mas já há muita gente a dar para isso. Agora, para merdas culturais, que são um gosto muito entranhado meu, praticamente ninguém dá. Ou pouca gente dá, financia esse género de merdas. Por isso, eu fazia isso. E agora, voltando às árvores, é por causa disso que eu ter dinheiro para dar à caridade não dava para árvores. Não é? Estou a dizer que não acho mal, só estou a dizer que a minha tendência não é essa. E fazias bem, porque se toda a gente fosse dar para as mesmas coisas, pois, a maior parte das coisas não avançavam. Aquilo que eu gosto é paneleirices novos e intelectuais, por isso. Acho que ficamos por aqui com este tema, não? Com este tema, sim. Passamos então à segunda parte. Agora...
Apanhaste-me de surpresa com esse. Esse passamos já a segunda parte tão enfático, tão entusiasmado. Tens de estar sempre pronto. O podcast não para. O podcast é o podcast. É o? Acho que é o, sim. Eu digo a, sempre eu também, mas depois andei à procura quando andei a fazer o site e era toda a gente dizia e eu pronto, está bem, é o podcast. Ai, não sei, não me soa bem o podcast. Para mim o podcast é uma gaja. Também foi... Logo é. No site meti o podcast porque era o que havia no SEO. Ah, era? Então fizeste bem. A podcast não dava. Que é para o pessoal andar a pesquisar nas internets. Vai lá com os dois, por isso. Algum gato pingado que não tenha mais nada que fazer. Com insónias ao caralho. Vem-nos ouvir. Mas vamos então falar... A minha voz reconfortante, caralho, adormece qualquer insomniaco, caralho. Acho que a tua voz acordava. Com a minha adormeciam, mas... Ah, sim. E são pormenores. Olha, aqui os bancos. O título diz: bancos vão analisar comportamentos de risco nas redes sociais antes de darem créditos. Esta é uma notícia que saiu na RTP Notícias, no site rtp.pt, em que houve uma reunião qualquer e o governador do Banco de Portugal é que disse umas coisas neste âmbito. Que eu tinha ouvido o áudio, mas o áudio não está aqui já. Não interessa. Vi um áudio de 1 minuto de um vídeo. Oh, não está aqui, mas pronto. Está um vídeo, não metas isso a tocar agora. Agora não, que senão... vais distrair as pessoas da minha bela e magnífica voz. Exatamente. Não faças uma coisa dessas, isso é um atentado contra a decência. Nunca. Mas basicamente ele dizia alguma coisa nos termos de quem tivesse comportamentos de risco ia pagar muito mais e quem... Pronto, ia ter um quem crédito... mostrasse, sim, mas também quem mostrasse maior conhecimento financeiro ou educação financeira ou assim ia ter prestações menores. Era assim uma coisa. Menores? Não, mais baixas. Spreads melhores, caralho. Eu não percebo nada disso. Não sei. Não, iam pagar menos por mês, é o que interessa. Iam pagar menos. Pronto, eu tenho uma pergunta para te fazer uma vez. Queres tu que foste pesquisar isto? Para me informar. Diz-me. O que é que são comportamentos de risco nas redes sociais? Exatamente, isso é uma boa pergunta. Também não sabes? Para comportamentos de risco pode ser o que é que seja, dependendo do quem esteja a analisar. Quem analisar quem fizer a análise lembra-se que isto é um comportamento de risco. E depende do risco para quem. Pois. É o problema. Sempre que um gajo vê, sempre que eu vejo estas medidas, eu vejo sempre coisas do género. Para além disto ser mais uma, como eu já disse logo no início, que é mais uma para a minha caixinha de pesadelos pós-modernos, não é? Uhum. E tendo em conta os temas que aqui foram tratados e debatidos e discutidos e mencionados no último episódio, não é? Ou seja, o crédito social da China. Sim. Estamos-nos já a aproximar dele. Eu disse logo no último episódio, a tendência eu disse da União Europeia, mas é da Europa em geral, é para aí. Um gajo farta-se de falar mal dos chineses, que eu faço, mas depois fazemos cá a mesma merda e achamos bem, e muita gente acha bem. Não é? Acham que é uma brilhante ideia. Ou seja, quando um gajo vê, a China é um Estado totalitário, nós aqui somos todos democráticos e não sei o quê, o que na realidade eles estão a fazer é, bem, como é que a gente pode adaptar isto aos nossos países? Crédito social. Olha que a ideia não é mal pensada. O único problema é realmente ser um crédito social em chinês. Agora, se fosse em francês, ou em português, ou em alemão, se calhar não era mal pensada. Aparentemente é uma questão de língua. Esta ideia a ideia do crédito social é má ideia por causa do mandarim. Não sei. Se mudar o nome também. É uma questão de branding, como se diz. Tem que haver um rebranding. É preciso um rebranding do crédito social. Preciso mais de ser Pierre. Comportamentos de risco nos spreads dos créditos bancários. Ponto número 2. Pelo menos os chineses, neste caso quando eu estou a dizer os chineses, estou a falar do sistema político chinês, têm a decência de dizer que não, nós somos um governo que quer promover cidadãos de um certo tipo, é assim que a gente quer que os cidadãos se comportem, é assim que a gente quer que os cidadãos falem nas redes sociais, e é esta a apresentação que a gente quer que eles transpareçam. Ponto final. Um gajo já sabe que aquilo é uma ideia totalitária, está bem definida, é rígida, tu sabes o que é que deves fazer, o que é que não deves fazer, sabes contra o que é que te podes revoltar ou não é? Sim. Tens um alvo a criticar. Nós cá não, é comportamentos de risco. O que é que são? Depende do banco. Depende do banco, depende do gajo que está a trabalhar no banco, depende da gerência do banco, depende se calhar das ideias políticas da altura, da corrente social da altura, não é? Ou seja, é ainda, na minha opinião, ainda muito mais distópico, porque isto aqui é à vontade do freguês.
É como quem quiser. O que é que eles consideram comportamentos de risco, o que é que eles consideram um cidadão de risco, um cidadão digital de risco, não é? E assim te tentam manipular para te comportares de uma certa de uma certa maneira, que é o que os chineses aprenderam. A ideia dos estados totalitários e das ditaduras ou dos governos autoritários, basicamente obrigarem as pessoas a comportarem-se de acordo com o poder eleito ou o poder escolhido ou o poder que era. Já não é cá com prisões, nem com torturas, nem com... Embora isso ainda se faça na China e nesses países desse género. Mas até eles começam a perceber que não é por aí que se lá vai. Não é à força. Bem, tu queres um bom spread, não queres? Infelizmente andaste aqui a dizer umas coisas nas redes sociais que não... Pá, isto é arriscado, porque tu dizes estas coisas nas redes sociais, eu não sei se não te veem, ainda te despedem por aquilo que disseste, e depois como é que me pagas o crédito? Como é que me pagas o empréstimo? Não pagas. Por isso, se calhar é melhor não abrir a bola, não te levantares muito, não vires para aqui com as tuas ideias malucas e tal. Olha, o gajo do Chega, coitado, como é que ele agora vai arranjar crédito no banco? Agora tem que ser tudo a dinheiro. Vem do banco também. A sorte é que ele agora também ele agora até tem 2 empregos, por isso ele deve estar bem na vida. Está bem. É deputado e é comentador da televisão, do futebol, por isso o gajo agora também, se calhar, já vai fazendo um pezinho de meia para quando quiser comprar um apartamento já não precisa de pedir dinheiro ao banco. Ou pelo menos já não lhe custa tanto ter um spread mais um spread mais baixo ou mais alto. Eu não sei como é que os spreads, se é bom serem baixos ou altos. Para tu veres a minha ignorância. Acho que o spread baixo é bom. É bom? Pronto, já estão prontos. Tem um spread mais alto. Por isso, se calhar o gajo agora já tem dinheiro para... Olha que se lixe. Se não, coitado, esse gajo estava lixado. Estava lixado. Desde que o Benfica continua a jogar, ele está bem. Porque tu vês as coisas por este prisma, levando para a política. Neste caso, vou dizer, em termos das pessoas expressarem opiniões políticas nas redes sociais, que vai ser o primeiro alvo a bater. Não vai ser o único, mas vai ser um dos principais alvos a bater. São opiniões políticas um pouco mais extravagantes, não é? É que isto, um gajo está a pensar, bem, esse gajo do Chega até é um ganda palhaço. Ele até é tipo meio racista e tal, e é meio xenófobo e coisas assim. E aquilo é tipo, não sei se é extrema-direita ou não, o pessoal diz que sim, vamos dizer que sim, vamos dizer que ele é de extrema-direita. Realmente ele é um grande palhaço, ainda bem que o estão a castigar assim. O que as pessoas esquecem é que, agora, passando para o outro lado da moeda, vamos falar no avô Jerónimo, no avôzinho. Quando ele começa com aquelas ideias do homem trabalhador e do proletariado e dos grandes capitalistas e do não sei quê, isso não pode ser considerado uma opinião de risco? Ou um comportamento de risco nas redes sociais? Pode. Então, o gajo está a falar mal que empregador, e agora estou eu a dizer que és tu a refletir as opiniões dele. Imagina que tu estás meramente a dizer eu concordo com o que ele diz. Realmente os grandes capitalistas e o grande capital e os empregadores isso é um comportamento de risco, porque eu acho que poucos empregadores vão querer um gajo que anda constantemente a falar mal dos empregadores e dos grandes capitalistas. Se tu trabalhares para uma grande empresa, que a grande empresa quer um gajo que anda para aí com ideias super comunistas já à moda antiga, não é? Ideias marxistas nas redes sociais. É um comportamento de risco também. O banco. E os bancos, como vão usar isto? Mas é meter mais um dinheirinho ao bolso. É para meter dinheiro ao bolso e aumentar as taxas de juros. Pois. Como eles vão fazer isso, porque é que eles não podem alegar? Isto também é comportamento de risco. Ou seja, eu acho que as pessoas, ao pensarem que, bem, isto é bom para mim, porque para a minha ideia política, e eu sou de uma certa camaradagem partidária, vamos lá lixar os gajos do outro lado. Esquecem-se que muitas das vezes as coisas o feitiço vira-se contra o feiticeiro e o tiro sai pela culatra. Não é? E que não é só os outros, exatamente por ser o comportamento de risco, ser uma coisa tão abrangente, que também pode virar para ti. Mas esta ideia é só mais uma no meio de muitas forças motoras, mas forças sutis a erudir, não existe a palavra, a fomentar a erosão da liberdade de expressão. Esta ideia de que para tu veres, quando eu digo, eu às vezes digo, não sei se já foi no último ou no antepenúltimo, ou em que episódio é que eu fui que eu disse que as pessoas são definidas cada vez mais na nossa sociedade por aquilo que consomem e por aquilo que trabalham. É um consumidor trabalhador, certo? O homem moderno é isso que é um consumidor trabalhador, ou um trabalhador consumidor. Isso já deixa ao critério de cada um qual é que tem a relevância primaz.
Mas, se tu és definido exatamente por tu seres definido por aquilo que tu fazes, até o teu comportamento nos tempos livres, nas redes sociais, dito em privado, ou em semi-privado, reflete no teu trabalho. Porquê? Porque é isso que tu és. És um consumidor trabalhador, nos dias de hoje. Mesmo quando não estás a trabalhar, nunca deixas de ser um trabalhador. Porque é assim que a identidade do homem moderno é definida. Logo, eu percebo porque é que estes gajos estão a fazer isto, porque é que eles querem fazer isto. E eu percebo porque é que as pessoas também estão dispostas muitas vezes a aceitar este género de medidas. Porque as pessoas, como se definem pelo seu próprio trabalho, um eletricista não deixa de ser eletricista fora de horas. Continua a ser o eletricista. Quem é aquele gajo? É o Zacarias, o eletricista. Mesmo quando ele não está a trabalhar. Sim. Ou seja, que aquilo tudo que ele diz nas redes sociais está-se a referir na identidade dele como trabalhador. Infelizmente, eu estou a dizer isto. Sim. Daí, realmente ser um comportamento de risco. Porque senão, porque é que é um comportamento de risco tu teres e dizer coisas parvas e absurdas para as redes sociais? Para um banco. Que diferença é que faz a um banco? Porquê? Porque o banco compreende que o homem moderno é um trabalhador consumidor a toda a hora. Nunca deixa de ser, nunca é outra coisa. Por mais que ele ache que não, eu quando estou com a minha família sou um pai, ou sou um irmão, ou sou um adepto do Benfica, ou sou... Não és. És sempre um trabalhador consumidor. Sempre, a toda a hora. Todas essas coisas são supérfluas. São identidades que tu espetas a ti próprio, mas que na realidade muito pouca gente a vê, se calhar só as pessoas te conhecem bem. Tu és sempre o eletricista. Quem é aquele gajo? É o Zacarias, o eletricista. E claro que o Zacarias, o eletricista, se vai falar mal dos empregadores e a pedir a revolução do proletariado, é um comportamento de risco. Porque ele nunca deixa de ser eletricista. Pronto, se quiseres alegrar agora, depois da minha visão catastrófica do assunto, se quiseres dar aqui um... Isto, para mim, primeiro é para meter dinheiro ao bolso, não é? Isso é sempre. Claro, tudo é sempre... sempre... Mas se fores ver os bancos em Portugal, mais tarde isto também é por causa música dos Wu-Tang. Cream, get the money, dollar bills, y'all. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Mas sim, se fores ver os bancos em Portugal, isto é taxas e taxinhas em todo lado, que é sempre para meter dinheiro ao bolso. E isto é mais uma que pronto. Mas esta está a invadir a privacidade das pessoas. Mas é mais uma que eu até não digo que isto seja intencional, mas a tendência é essa, é sempre com... Visa sempre a controlar de certa forma o pensamento e a expressão do cidadão português. Ou do cidadão do país que seja. Provavelmente Portugal não, isto já se deve fazer noutros países. Eu acho que nos Estados Unidos já fazem isto. Não sei. Eu acho que já há bancos a fazer isto. Mas em Portugal já há empregadores a pedirem-te as contas. Pois. As tuas contas. Estás a ver porque é que eu não quero nada dessa merda? Pois. O problema é que agora falam nesta podcast, caralho. E ligam isto à minha pessoa. E não és obrigado a dar. Pois isso não sou. Tens alguma rede social? Também... Tenho um Facebook em que fiz uma publicação nos últimos 3 anos em que meti lá uma foto. Pronto, é isso que eu tenho. Se quiserem, vou lá ver. Mas também tens que ver que Facebook e Amazones e não sei o quê, mesmo que tu não tenhas conta, provavelmente há um perfil criado. Pronto, mas isso era preciso ser um empregador a dar-se a muito trabalho só para contratar um palhaço como eu. A darem-se esse trabalho todo e irem, bem, deixa-me ir aqui por estes meios também... mais dúbios, saber tudo o que é que este gajo faz e não faz. Isso cara, eu não estou a imaginar muito gajo. Já há empresas que tratam disso. Está bem, mas custa dinheiro, caralho. Assim, eu não sei, digo eu. Quanto é que custa, assim? Mas eu não sei como é que funciona. Eu tenho um caso de um amigo meu que não tem conta de Facebook e eu digo sempre que ela é parva. Porque não faz diferença nenhuma ele tem conta de Facebook ou não. Porque o Facebook invade a privacidade. Invade mesmo que tu não tenhas conta. Aliás, o pessoal às vezes que tem estas ideias, não quer o Facebook por causa da privacidade, puxando à baila o tema dos bancos, depois pagam tudo que pagam, todos os sítios que vão, todas as compras que fazem, aos restaurantes, a um concerto, a um espetáculo, a uma merda qualquer, pagam com cartão multibanco ou de crédito. Sim. Quer dizer, o banco não guarda estas informações? Vão ao Jumbo, têm cartão Jumbo. Já não ao Jumbo, é ao Chá. Ou ao Chá, ou caralho, ou vão ao Continente, podia dizer, vão ao Modelo, ou vão ao Feira Nova, e pagam e têm aqueles cartões para dar os descontos. Para que é que esses cartões servem se não para acumular informação sobre os hábitos de consumo do trabalhador consumidor ou do consumidor trabalhador? Serve tudo para vender empresas de marketing. O Facebook simplesmente, olha, é o ceguinho que toda a gente gosta de bater. Mas esquecem-se que tudo à volta deles faz precisamente a mesma coisa que o Facebook através de outros meios.
Obviamente que o Facebook é muito mais ubíquo. O Facebook chega a todo lado. Não é? Porque as pessoas simplesmente expõem-se no Facebook constantemente. Mas até vi um e-mail qualquer. Um e-mail não. Acho que era uma conversa qualquer entre o Mark Zuckerberg e um amigo dele. E era o Mark a chamar estúpida às pessoas porque estavam lá a tudo. E-mails, moradas, números de telefone, fotografias. Estavam lá a tudo. Só porque ele pediu. E ele estava mesmo ali a dizer: não, esta gente é toda estúpida. Então, tem tudo deles só porque pediu. E são. E é verdade, ele tem razão. É um bocado maquiavélico, mas tem razão. E cínico. Mas o que as pessoas esquecem é que o que eu estou a dizer é que não é só o Facebook que faz isto. Os bancos fazem isto. Não é? Os bancos não sabem. Quer dizer que os bancos não sabem no que é que as pessoas compram com os cartões multibanco. Quer dizer, então eu peço um extrato, vem-me logo a dizer 17 euros no restaurante não sei o quê. Quer dizer, o banco tem... realmente ele gastou 17 euros neste banco a esta hora. Não, vamos deitar isto tudo fora. A gente não precisa desta informação para nada. Informação é dinheiro. Pois é, especialmente nos dias de hoje, cada vez mais. É a principal indústria. E poder. A principal indústria moderna que existe é a indústria da informação. Sim. E a maior parte das pessoas trabalham para essa indústria sem saber. Sem saberem. Aliás, às vezes ainda pagam para trabalhar para essa indústria. Para fornecer matéria... São fornecedores de matéria-prima para essa indústria. Eu só para dizer isto, que esta merda não me surpreende e as pessoas... Infelizmente, o futuro vai ser este. Tu vais ser constantemente sempre um trabalhador consumidor. Nunca vais ter um momento privado na tua vida. Raramente. Até há pessoas... Eu vejo tipo, em Londres, que aquilo tem câmaras, só não tem câmaras no cu, dentro das calças de cada gajo, enviadas pelo cu acima. Não sei muito bem porquê. Deve ser só porque dói um bocado, porque senão já tinha uma câmara enfiada até no reto dos habitantes de Londres. Que aquilo tem câmaras por todo lado e toda a gente, não, mas com as câmaras, pá, um gajo sente-se mais seguro, há câmaras por todo lado, estamos a ser vigiados e não sei o quê. Isto é aquela eterna premissa dado. Quem é que disse isto? Foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Que diz que quem troca, quem está disposto a trocar um pouco de liberdade por um pouco de segurança, ao fim e ao cabo acaba por não merecer nenhum nem outro e não tem nenhum nem outro. Exemplo perfeito disto é este género de merdas. É que esquecem-se. Eu, para falar nisto, até já vi uma vez uma ideia de um gajo que era que, uma vez que as grandes empresas, estas grandes empresas tipo Facebook, têm realmente acesso a esta informação toda, uma forma, de certa maneira, uma forma da gente redistribuir esse poder era toda a gente ter acesso a tudo. A todo este género de informação, estás a ver? Uma espécie de obrigatoriedade em que se eu quisesse ir ao Facebook e dizer-lhes, deem-me informação daquele gajo que eu quero saber. E deem-me informação quero a informação toda do Mark Zuckerberg e quero já. Não sei. Que é para, de certa forma, meter o cidadão pequenino ao nível das grandes empresas. Claro que isto é uma ideia completamente absurda. Porque não só esta informação ia ser usada de forma nefasta, o que as pessoas esquecem é que o problema da informação é ser muita. E por mais que eu tenha acesso à informação como um gajo pequenino, mesmo que eu tivesse um acesso ilimitado a tudo o que era da NSA, a tudo o que é... Eu não conseguia fazer nada com isso. Porque os gajos que descarregavam-me, sei lá, toneladas e toneladas de papéis, obviamente, metaforicamente falando. E o que é que eu fazia com eles? Ia estar a ler os papeizinhos, o papel todo. Ai, aqui este gajo... Não, ninguém... As grandes empresas vão ter sempre esta vantagem. Porque eles têm a infraestrutura necessária, o conhecimento técnico para tratar a informação. Para tratar a informação e para daí extraírem algo que lhes seja benéfico. Uma pessoa normal não tem nada disso. Ou teria com caraca. Agora tínhamos que ir todos tirar cursos e mestrados e doutoramentos à universidade de estatística e tratamento de informação para estarmos ao mesmo nível deles. E mesmo assim não estávamos, porque eles têm milhares de gajos a trabalhar com milhares de supercomputadores. Milhares de computadores. Supercomputadores, se calhar não tanto. E tu és um palhaço qualquer com o teu portátil ali na esplanada do café. Nunca vais estar ao nível deles. Por isso é que essa ideia de abrir informação a toda a gente também não parece que seja... Não, e assim é que se acabava mesmo a privacidade. Não, a privacidade já se acabou. Sim. Esquece a ideia de que a privacidade existe. É o que eu digo sempre. A privacidade não existe. Eu continuo a agir como se ela existisse. E não há uma réstia por uma questão de sanidade mental. Sim. Não, eu não acredito. A privacidade já não existe. Mas não é tão público. Não é tu tão tens privacidade... Eu tenho privacidade em relação a ti, mas eu não tenho privacidade, porque há sempre gente com acesso às merdas que eu faço. É simplesmente um pequeno número seleto de empresas e de grandes empresas e instituições e governos, ao invés de ser aberta a toda a gente. Mas tu já não tens privacidade, ninguém tem privacidade. A única maneira e mesmo assim não sei se tinhas muita, mas sempre tinhas alguma, era viver para o meio do mato, sem eletricidade, sem nada, mesmo assim... com os painéis solares. E mesmo assim
tinhas mais que as pessoas normais, mas se alguém quisesse ver o que é que estavas a fazer, viam. Caraca, eu pego num drone com uma câmera, meto-me a filmar aquilo que estás a fazer. Não é? Até se eu fosse um gajo rico e estúpido, comprar uma câmera de infravermelhos, mesmo que tu fechasse as cortinas, eu via o que é que estavas a fazer dentro de casa. Como é que um gajo tem privacidade? O mundo, a nível tecnológico que nós temos hoje em dia, espezinhou, na minha opinião, por completo, a ideia de privacidade. Eu só me comporto como se ainda tivesse alguma, porque senão era impossível ver a minha vida a pensar que estava constantemente um gajo a olhar. Sim. Aliás, eu digo sempre isto, a única forma de tu teres alguma privacidade, que é da maneira como eu de certa maneira funciono, ou tento funcionar, às vezes é imiscuires aquilo que tu pensas e que fazes realmente num banho de palhaçada, que é o que eu faço nesta podcast. Das parvoíces todas que eu digo, às vezes tenho alguma opinião um pouco mais controversa ou não, mas como eu digo sempre tudo num tom um pouco sarcástico e um pouco de palhaço, as pessoas ficam sempre, mas será que é isto mesmo que ele pensa ou só estás aí para ser um engraçadote? E é que eu fico, pronto. Não sei, será que disse a sério ou será que me estava a armar a engraçadote? Ai, não sei. É a única maneira que tens de ter privacidade. Não sei. Aliás, uma coisa que eu faço nos bancos é, eu normalmente eu pago sempre tudo a dinheiro. A não ser que seja uma compra muito alta, mas até ao nível de 50, 60, 100 euros, eu prefiro ir levantar o dinheiro ao banco e depois ir pagar, não é? Sem usar esses cartõezinhos da Auchan, e simplesmente paga. Olha, levantou 100 euros naquele dia, foi gastá-lo, não sei. A não ser que ande mesmo um gajo dedicado atrás de mim, não é? Tipo um hacker a ver as câmaras todas a seguir, como naqueles filmes do CSI e das investigações criminais que andam tipo a seguir os gajos pelas câmaras. Agora foi para ali, agora foi aquilo, agora consigo segui-lo naquela câmara. A não ser que haja um gajo assim tão dedicado a seguir a minha vida francamente aborrecida, é mais difícil saber aquilo que é que eu ando a fazer. Porquê? Tens que mascarar de certa forma aquilo que tu realmente fazes, quase como se fosse um ator numa peça de teatro, numa camada de coisas inúteis e absurdas e palermas e de comportamentos e de ideias que tens. Daí eu sou sempre um engraçadote, digo sempre as coisas num tom meio irónico. Yo man, que é para mascarar aquilo que eu realmente penso debaixo desta pequena superfície de palhaçada. E será que o que eu estava a dizer era mesmo a sério? Ou estavam só a armar em Chico Esperto? Não sei. Fica a dúvida. E é isso, vamos por aqui. É pá, depois de introduzir o tema com tanto ênfase, agora é isso, ficamos por aqui. Fogo. Não estou a dizer, não estava só a dizer a ti. Estavas-me só a dizer a mim, ias cortar esta parte e eu agora vim para aqui armar em palhaço. E agora pronto. É assim a vida. Agora vai ter que ficar, acabamos por aqui. Vou meter os links no site, ensaiosobrecervejeira.pt. Caraca, até temos um site. Temos, sim senhor. Ou procurem no Google ensaio sobre a cervejeira e o site aparece. Quem nunca tivesse ouvido um episódio, se calhar até pensava que isto era uma merda profissional e com algum grau de dedicação. Nunca sabe. Quase que parece. Quase. Mas será que é? Olha, não sei. Será que é? Não sei, não perca no próximo episódio. Instagram, Facebook, mais... Andamos aí a espalhar caraca, fogo. YouTube também. Aí depois também temos YouTube. Temos alguma visualização no YouTube? Acho que não. Acho sim. Acho que está lá. Fogo. Estou-me a sentir um gajo importante e ouvido. Mas YouTube também é onde se ouve podcast, porque senão não vale a pena estar a publicitar. Instagram, Facebook e o site. É o que interessa agora. Por isso passem lá, digam-nos coisas. Que ele tem sítios para comentar. Tem todos. E é isso. Tem. Podem fazer uma review. Até podem fazer aqui, não sei, mas nós temos não tens esta merda no iTunes? Exatamente, o iTunes dá para fazer reviews e coisas. Caralho. E avaliar. Não esqueçam, 5 estrelas. Mas é só para dizer coisas positivas. Exato, 5 estrelas. Se disserem coisas... Eu só vou dizer uma coisa. Se quiserem dizer uma coisa negativa acerca de mim, não vale a pena porque eu não vou ler. Porque é o João que vai ler tudo e eu já lhe instruí. Mas, a sério, sobre ameaças. Não passa nada para mim que não seja positivo. Eu não quero ouvir nada. Eu não quero ouvir coisas negativas acerca de mim, especialmente falarem mal da minha voz. Dizer que tenho uma voz rouca e irritante. Não quero ouvir nada disso. Por isso mesmo que podem dizer, mas é só para ele ouvir. Ou seja, que podem falar mal dele porque ele, infelizmente, é ele que vai fazer de filtro às críticas que as pessoas fazem. Por isso. É isso. Até à próxima. Tchau. Adiós.